Boker Tov Leculan, Shalom Leculan, bom dia para todos, a paz para todos. Em Gênesis capítulo 12, verso 1, parte B, Gênesis 12, verso 1, parte B, diz assim: Vaiomer Adonai El Avraham Ler Lecha Miharetz, que quer dizer, e disse Adonai a Abraham: sai-te da tua terra. Vou repetir, no hebraico está assim, Gênesis 12, 1. Vaiomer Adonai El Avraham Ler Lecha Miharetzecha, e disse o Senhor a Abraão: sai-te da tua terra. Essa palavra sai-te no hebraico não é site não, viu gente? Internet não, é sai-te, tá? Ou seja, sai daí. Senão a pessoa vai fazer graça aí depois. É brincadeiras à parte, vamos aqui pro raciocínio. Essa palavra ler lecha não é simplesmente sai-te ou sai daí, ou... não é isso. Português, claro que português, às vezes ele usa um eufemismo para abrandar certas coisas, e às vezes acaba tirando o sentido original do texto e da fala da personagem do texto. No caso aqui, né, Deus falando para Abraão, que era o alvo da sua palavra. Então, quando o Senhor diz para ele sai-te, que é ler lecha significa sai-te para ti mesmo, saia para ti mesmo, ou saia para você mesmo. O que é que eu quero dizer? O que o texto está dizendo? O texto está dizendo, primeira coisa, Vaiomer Adonai, primeira coisa, e disse o Senhor. Ali é o tetragrama, né, que é o nome sagrado de Deus, então vou traduzir como Adonai, ou Yahweh. E disse Yahweh a Abraão: sai-te para ti mesmo. Primeira coisa, primeiro alvo do texto foi a fala de Deus. Não era qualquer pessoa que estava falando para Abraão. Não era um profeta que estava falando para Abraão. Não, quem estava falando para Abraão ali era o próprio Eterno, o Criador dos céus e da terra. Então quando ele disse ler lecha, ou sai-te para ti mesmo, ele estava dizendo, por isso que o texto começa, e disse Yahweh, e disse o Eterno para Abraão. Primeiro ponto é você escutar, atentar para quem está falando e não para quem está escutando, porque a profecia ela tem peso depois que ela sai da boca do profeta. Por isso Shaul, o apóstolo Paulo, diz que em parte falamos e em parte profetizamos. Então você tem que atentar primeiro para quem está falando. O ato da vitória, da bênção, está em escutar, em prestar atenção no agente da fala. Aqui no caso o agente da fala era o Todo-Poderoso, o Eterno. E quando ele chega para Abraão e diz ler lecha, ele estava dizendo, se você prestar atenção, se você obedecer a minha voz, porque quem está falando aqui não é Davi, quem está falando aqui não é Salomão, quem está falando aqui não é Isaías, não tem aqui o ato humano da fala, que é a palavra do Eterno. É aqui a palavra criadora que está falando com Abraão, certo? Então o ler lecha, sai-te para ti mesmo, Deus estava dizendo assim, o texto está dizendo assim, ó, traduzindo aqui para nós, o texto está dizendo assim, ó, se você ouvir a minha voz, atentar para o que eu estou falando contigo, o beneficiado é você. Por isso que ele diz, sai-te para ti mesmo. Então o beneficiado em ouvir e obedecer à voz de Deus não é outra pessoa senão o alvo da profecia, senão o alvo da fala. Então o verdadeiro agente da fala, ele está dizendo o seguinte: se atentares para a minha voz, eu te abençoarei. Porque o texto vai continuar correndo o texto, você pode ler aí,
sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do teu parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então o que acontece? Quando Deus falou ler-lerá para Abraão, que é sai-te para ti mesmo, todas as coisas que vieram depois são consequências do ato de Abraão atentar ou obedecer à voz do Eterno. Então, meu querido, tem gente querendo se tornar grande nação. Claro que aqui é um sentido figurado que eu estou usando para te explicar. Ou seja, tem gente que está querendo crescer, tem gente que está querendo ser cabeça e não cauda, tem gente que está querendo andar para frente, tem gente que está querendo sobressair. Só que ele está tentando nas próprias forças, ele está tentando nos próprios meios. Não, meu querido, o que te vai fazer crescer, o que te vai fazer sobressair, o que te vai fazer destacar é ouvir a voz de Deus, é atentar para a voz de Deus, porque o que Deus já falou, ele já prometeu. Lá no livro de Números está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria? Falaria e não faria? Pois é. Então é o seguinte, Deus, ele tem o objetivo de te abençoar, mas ele está dizendo, olha, você que é o beneficiado, então sai por você mesmo. Tem gente que em vez de olhar para o que Deus está falando, está preocupado com o que o homem está falando. O homem falou, fulano falou que não vai dar certo, fulano falou que eu não vou crescer, fulano falou que eu não vou para frente, fulano falou isso, fulano falou aquilo, fulano não sei o que. Rapaz, perde seu tempo com fulano não, moço. Não perde seu tempo com fulano não. Quem falou, você é o alvo da voz de Deus, você é o alvo do agente criador e provedor, que é o Todo-Poderoso. Então não fica preocupado com quem está do seu lado falando que não vai dar certo. Rapaz, por isso que Deus falou para Abraão, olha, ouve a minha voz, sai-te para ti mesmo. Deus abençoe você que está conosco. Sai-te para ti mesmo, e eu farei de ti uma grande nação. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Olha que interessante. Abraão, ele foi tão obediente que Deus não deu para ele localidade, Deus não deu para ele região, Deus não mostrou nada, só falou, sai para ti mesmo, sai por você mesmo, não sai por causa de fulano. Então você fica aí, ó, você está deixando de crescer por causa de A, você está deixando de crescer por causa de B, você está deixando de ser uma pessoa abençoada por causa do que os outros estão falando, por causa de pessoas que estão te colocando para baixo, pessoas que não estão acreditando no seu sucesso, não estão acreditando na sua vitória. Aí você fica aí mimimi nos cantos, chorando. Ai, fulano falou. Que fulano falou, rapaz? Manda fulano implantar batata na Bolívia, rapaz. Vai pra lá, moço. O negócio é o seguinte, levanta a sua cabeça, rapaz. Você já ouviu a voz de Deus? Então Deus já colocou dentro do teu coração um projeto. Ah, mas eu ainda não vi, pastor. Você não tem que ver não, moço. A Bíblia diz que o justo, ele anda por fé e não por vista. Enquanto você ficar esperando ver, sua vida vai continuar a mesma. Enquanto você ficar, eu preciso ver primeiro o sinal de Deus, eu preciso sentir primeiro. Que sentir, rapaz? Deus já está falando com você, moço. Sai-te por ti mesmo. Não fica olhando para a direita, para a esquerda. O Senhor falou com o povo de Israel, esse é o caminho, andai nele, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda, rapaz. Esse é o caminho, moço. Vai, anda, olha para frente, erga a tua cabeça, parte para cima, porque Deus já falou, sai-te por ti mesmo. Deus estava dizendo a Abraão, vão tentar te parar, vão tentar menosprezar o que eu fiz na sua vida, vão tentar menosprezar o projeto que eu tenho contigo, mas o negócio é o seguinte, Abraão, sai-te por ti mesmo. Senhor, você não vai me mostrar não, vai mostrar não, só quando você chegar lá. Quando Abraão chegou em Canaã, Deus chamou e falou, percorre essa terra, na sua largura e no seu comprimento, porque a ti a darei, a ti e a tua descendência. Se Abraão tivesse duvidado da voz de Deus, duvidado do que o Eterno falou com ele, sai-te para ti mesmo, ou seja, não olha para o lado,
não olha para quem não acredita, não olha para os tropeços que virão, não olha para as provas que virão, mas olha somente para mim. É o que o apóstolo Paulo disse, olhando para Yeshua, autor e consumador da nossa fé. Então tem que olhar só para ele. Jesus é o alvo, Cristo é o alvo. Então olha para as promessas que Deus fez na tua vida. Não se preocupe se é deserto, não se preocupe se a coisa parece que não muda, não se preocupe se a coisa parece que não vai para frente, não se preocupa. Preocupa apenas com uma coisa: ó, estou obedecendo a voz de Deus. Eu estou obedecendo a voz de Deus. Eu estou na direção da voz de outra coisa. Não confunda a voz de Deus com a voz do homem, tá? Esse é o problema. Tem muita gente confundindo a voz de Deus com a voz do homem. O homem é físico. Aí você vê, o homem acredita mais no homem que você vê do que em Deus que não vê. Mas só que a palavra daquele que não vê é mais forte daquele que se vê. Ó, vou repetir. A palavra daquele que não se vê é mais poderosa do que a palavra daquele que se vê. Por isso que ele falou: o meu justo viverá pela fé. Você não vive por palavra de homem não, rapaz. Você tem que viver por palavra de Deus. Então sai-te por ti mesmo. Vai. Não importa para onde, mas se Deus falou, vai. Não importa quando, mas se Deus falou, vai. Não importa como, mas se Deus falou, vai. Porque o alvo da bênção de Deus é você. Aí lá na frente, rapaz, lá na frente, você vai ver as maravilhas que o Todo-Poderoso vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua história, na sua parentela. Mas o negócio é o seguinte: fica preocupado não. Levanta a cabeça, parte para cima. Fala que essas pessoas que não estão acreditando nos seus projetos, não estão acreditando nos seus sonhos, fala para elas que aquele que falou com você, mandou você ir. Ah, você está indo sem rumo, você está indo sem direção. Tá não, rapaz, tá não. Porque a Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito, eles não erram. Porque onde é o Espírito, aí é a liberdade. Não é espírito de rebeldia, não é espírito de dúvida, não é espírito de escarnecimento, é o Espírito de Deus que te conduz, que te direciona, que te levanta, que te coloca de pé, que faz de você uma nova criatura. Ele falou através da boca do profeta Isaías, e Yohanan vai repetir, que Deus vai criar nova todas as coisas. Não se preocupa, Deus é um Deus de coisas novas. Só que para essas coisas novas acontecer na sua vida, você tem que fazer o que Deus está pedindo. Ouve a voz de Deus, acredita em você, porque o próprio Deus acreditou em Abraão. Ele disse: olha, sai-te por ti mesmo. Eu acredito em você, Abraão. E lá na frente, Abraão, eu vou abençoar. Presta atenção. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então não preocupa não. Se tem gente para poder jogar para baixo, tem gente para poder te jogar para cima. Se tem gente para te fazer chorar de tristeza, tem gente para fazer você sorrir de alegria. Então a balança é fiel. Não se preocupa, sai-te por ti mesmo. Vai à luta, parte para cima. O melhor de Deus está lá na frente. Deus já falou, vai colocar pessoas para te abençoar, vai colocar pessoas para mudar sua história, mudar sua vida. Mas ouve a voz de Deus. Não anda por direção de voz humana não. Anda pela direção da voz do Todo-Poderoso. Aquele que falou com Abraão: sai-te por ti mesmo. Você é o alvo. Você é a pessoa certa. Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa, mas escolheu Abraão. Escolheu ele para fazer o quê? Para fazer um grande projeto. E é isso que Deus está falando contigo nessa manhã. Então, olha para você mesmo. Cuida da sua saúde, cuida da sua vida. Não importa o que as pessoas vão falar. Passa a cuidar mais de você. Não é egoísmo, não é egoísmo. Que adianta você querer ajudar os outros se você não está conseguindo nem ficar de pé? Então primeiro cuide de você. Olha para ti mesmo, olha por ti mesmo, tá? O apóstolo Paulo disse: ó, tem fé em ti mesmo. Então, meu querido, levanta a sua cabeça, parte para cima, porque vai dar certo. Tem uma canção que diz assim: vai dar tudo certo. Vou profetizar na sua vida: já deu tudo certo. Apenas ouça a voz de Deus e parte para cima, porque a vitória está aí. Deus abençoe. Shalom, Lehitraot. Até a próxima.